Bom, vamos aqui a mais um vídeo de administração de materiais, estoques, parte 2. Já fiz a parte 1, agora vamos fazer a parte 2 para falar de previsão de consumo. Então, previsão de consumo. A previsão de consumo é um item muito importante na administração dos estoques, né? Na gestão de estoques, porque se você faz uma boa previsão de consumo, você vai evitar o quê? Você vai evitar a compra excessiva, também a compra, comprar de menos, né? Tudo que você compra ou de menos ou de mais, você vai ter prejuízos, porque se você comprar menos, vai faltar. Se você comprar em excesso, você vai ter que armazenar mais materiais e com isso você vai ter um gasto maior, como foi visto na parte 1. Então, uma boa previsão de consumo vai gerar uma boa gestão dos recursos. Então, você vai ter que saber quando você vai ter que comprar, né, o que você vai comprar, né, e em qual momento você vai fazer essa compra. Então, a previsão de consumo define quais produtos, quanto desses produtos e quando serão consumidos. Então, esses três itens, né, essas três condições aí, são importantes, elas têm que estar em conjunto. Né? Você vai fazer uma previsão de consumo, então você vai definir quando é que você vai comprar, o que você vai comprar e quando você vai comprar. Para quê? Para saber quando eles vão ser consumidos. As variáveis usadas na previsão do consumo podem ser de duas categorias. Quantitativas, que vão envolver cálculos, né? A gente vai ver mais na frente. E as qualitativas, que você vai ter um resultado apenas com a opinião dos vendedores, dos funcionários, então não vai envolver cálculos. Então, as quantitativas, ela pode ser em função de quê? A evolução das vendas no passado. Então, você pega, tem assim, vendas em janeiro de 2017. Eu vendi 1.000 unidades de um produto X. E em fevereiro de 2017 eu vendi outra quantidade de unidades. E em março eu vendi outra quantidade. Então, eu quero saber quanto eu vou vender em abril, né? Então, com esses dados aí, eu vou ter condições de ter uma estimativa de quanto eu vou vender em abril, né? Então, outra maneira também de usar variáveis quantitativas. Variáveis cuja evolução e explicação estejam ligadas à venda ou à demanda interna. Exemplo, vendas futuras de materiais de construção, um evento da administração pública. Vamos supor, em determinado mês, ocorreu um evento X que você vai precisar de uma quantidade de papel, ofício, né? Papel A4, aliás, numa quantidade maior porque vai acontecer um evento num tal mês que você já sabe que vai ter essa demanda. Então, você tem que se preparar para esse mês aí, para essa mudança aí, porque vai haver esse evento que você vai saber que você vai usar mais papel. Então, você faz uma previsão já para aquele mês, para você ter no estoque essa quantidade de papel que vai ser pedida. Variáveis de fácil previsão, populações, renda, PNB. A população aumentou e com isso você vai ter um consumo maior de um determinado produto. Influência da propaganda também, né? Propaganda, uma boa propaganda, você vai gerar maior consumo, maior venda, né? Então, tudo isso são variáveis quantitativas. E as qualitativas, que são aquelas que não envolvem cálculos. Opinião de funcionários, você tem um funcionário que já trabalha naquele setor ali há muitos anos. Então você diz assim, fulano, quanto você acha que vai ser o consumo de tal item neste mês? Eles, com base em tais fatores, eu acho que vai ser tanto, porque geralmente a estimativa dá essa aí. Então você
é uma qualitativa, porque ele não precisou fazer cálculo nenhum para te dar a resposta. Opinião de compradores também, opinião de vendedores, pesquisa de mercado. Então, tudo isso aí não precisou fazer, você não precisou fazer cálculos para chegar a esses resultados. Com base numa uma coisa já acontecida, com a opinião de alguém, você já obteve esse resultado. Então, existem as técnicas, os métodos de previsão de consumo, né? Então, existem as técnicas de projeção, as técnicas de explicação e as técnicas de predileção, né? Vou falar sobre cada um isoladamente. Então são 3 tipos de técnicas ou métodos de previsão de consumo, mas que de projeção, de explicação e de predileção. Então, o que é que vem a ser uma técnica de projeção? Utiliza dados passados, né, para prever uma demanda futura, né, uma demanda, um consumo. Ela pode considerar o mês anterior ou meses anteriores para prever a quantidade adequada a ser adquirida. Ela pode também considerar a variação percentual entre os meses passados, e não apenas o consumo de determinado mês ou a média de meses anteriores, que tudo isso vai envolver os métodos que são utilizados para fazer essa previsão de consumo, né? Então, o que é a técnica de projeção? O futuro, né? Ele vai ser uma repetição do passado. Então, com base no que você já tem, já que aconteceu há meses anteriores, você vai fazer uma previsão do mês subsequente. Então, você diz assim, eu já sei o consumo, a demanda de 3 meses, então no mês seguinte vai dar tanto. Vou fazer um cálculo observando lá os meses anteriores e você vai fazer uma previsão da demanda do mês seguinte. Ou então, você sabe de vários meses e você faz uma média aritmética. Ou então você faz uma média aritmética ponderada, né? Com pesos. Então, tudo isso são técnicas de projeção. Você vai projetar o futuro com base em dados passados, né? Então, isso aí são métodos, são variáveis quantitativas, porque você vai fazer cálculos para obter um resultado. Então, você vai usar variáveis quantitativas. Na técnica de explicação, né, o que é? Você vai utiliza números para estimar a necessidade futura de estoques. Né? Diferentemente da projeção, a explicação é mais complexa e utiliza também dados e informações relacionados indiretamente com a atividade produtiva ou comercial da empresa. Então, nessa técnica aí de explicação, vão ser cálculos mais complexos, porque envolve geralmente leis matemáticas, cálculos estatísticos, né, da estatística. Então, são técnicas aí que você vai utilizar cálculos mais complexos. Mas também são variáveis, o quê? Quantitativas, que você vai envolver cálculos. E existe a técnica de predileção. Você não usa números ou indicadores sociais e econômicos para prever a demanda de estoque futura. A predileção leva em consideração a experiência profissional dos atores envolvidos em diversas áreas da empresa, ou seja, é um exemplo, a opinião dos funcionários. Você pega aqueles funcionários experientes ou que convivam naquele setor para você fazer uma estimativa do futuro. E ele, um cara muito experiente, já trabalha vários anos naquele ramo ali, ele sabe fazer uma previsão de quanto vai ser gasto, quanto vai ser consumido, né? Consumido, vendido, depende da situação. Então, são variáveis o quê? Qualitativas. Você não vai fazer cálculo para obter o resultado, né? Então, quando você faz cálculos, são variáveis quantitativas. Mas quando você não faz cálculos, são variáveis qualitativas. Então, métodos de cálculo para previsão de consumo. Existem 5 métodos. O primeiro é o método do último período, também chamado dados, alguns livros chamam de dados históricos. Por que dados históricos? Você
A partir de dados do passado, você vai fazer uma previsão para o futuro. O segundo é o método da média móvel, né? Você vai fazer o quê? É uma média aritmética. O terceiro, o método da média móvel ponderada. Por que ponderada? Você vai utilizar pesos, vai ser uma média aritmética ponderada. Você vai utilizar, você vai fazer um cálculo utilizando os 3 últimos meses. Você vai atribuir um peso para o primeiro mês, outro peso para o segundo mês e outro peso para o terceiro mês. E assim você vai fazer o seu cálculo. O quarto é o método da média com ponderação exponencial, né? Esse já é um método mais complexo, que geralmente em prova não cai isso aí para você fazer o cálculo. Mas é preciso que você pelo menos saiba o nome, né? E o quinto é o método dos mínimos quadrados também, que são cálculos mais complexos que não irão cair em provas, mas os 3 primeiros geralmente pode cair para você fazer o cálculo. Então, vou dar o exemplo aqui desses 3 primeiros e dos 2 últimos só ficar aqui o nome do método, mas não vou fazer cálculos aqui. O método do último período, esse é o mais simples. Ou seja, você tem aqui janeiro de 2017, fevereiro de 2017 e março de 2017. Então, você teve que em janeiro de 2017, a demanda de um certo produto foi 1.200 unidades. Fevereiro de 2017 foi 1.130 unidades. E março foi 1.180 unidades. Então, você tem esses 3 últimos meses aí. Então, o método do último período, ele quer saber agora quanto vai ser em abril de 2017. O que é que você vai depender daí? Que em abril vai ser igual ao último período. Então, vai ser o quê? 1.180. Então, esse aqui é o mais fácil. O método do último período. Você tem 3 períodos, ou seja, janeiro, fevereiro e março, e você quer saber em abril. Então, você só vai olhar para o último, que é março, e vai responder na prova lá, que é 1.180, o mesmo de março. Então, é o cálculo mais simples, né? O método da média móvel. Vamos fazer um exemplo aqui. Janeiro, fevereiro e março. Vamos, janeiro, 1.200 unidades, fevereiro, 1.130 unidades e março, 1.180 unidades. Então, o que é que eu vou fazer para achar isso aí? Método da média móvel. Vou querer saber em abril. Então, vou fazer aqui 1.200 mais 1.130 mais 1.180. Então, a média aritmética, eu vou dividir isso aí por quanto? Por 3. Então, vou dividir tudo isso aí por 3. Vou fazer essas continhas aí e dividir por 3 e dar o resultado de 1.170. Então, a previsão do consumo da demanda em abril de 2017 vai ser 1.170. Se recomenda, né, para demandas de comportamento estável e produto não muito relevante, porque existem muitos questionamentos que o método da média móvel não é um método muito bom de ser utilizado. Então, se recomenda apenas para o quê? Se a demanda for mais ou menos estável, que vamos supor que janeiro fosse 1.200, fevereiro fosse 80. Então, isso já não era recomendado, porque iria dar uma previsão não muito bem estimada, né, para abril de 2017. E o produto também não ser muito relevante, ser um produto simples, que não seja muito relevante. Agora vamos fazer aqui o método da média móvel ponderada. Então vamos supor que aí o que é que vai acontecer? Os pesos, eles são decrescentes dos valores mais recentes para o mais distante. Ou seja, se eu tenho janeiro, fevereiro, março, o peso maior vai ser o de março. O de fevereiro vai ser um peso menor e o de janeiro vai ser o menor de todos. Então vamos um exemplo aqui. Janeiro, fevereiro, março. Então, janeiro, mesma 1.200 unidades. Fevereiro, 1.130 unidades.
e março 1.180 unidades. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer saber quanto é a previsão da demanda ou do consumo em abril de 2017. Eu vou atribuir pesos para janeiro, fevereiro e março. Como eu falei, o peso de março vai ser o maior e o peso menor vai ser o de janeiro. Então, vou atribuir aqui que 20% é o peso de janeiro, fevereiro 30%. Então, março vai ser quanto? 50%, porque 50 mais 30, 80, mais 20, 100%. A soma dos pesos tem que dar igual a 100%. E eu vou querer saber quanto vai ser a demanda, a previsão de consumo ou demanda para abril de 2017. Então, o que é que eu vou fazer? Multiplicar cada consumo ou demanda aí desses meses pelo respectivo peso e vou dividir pela soma dos pesos que tiver 100, né? 100%. Então, 1.200 vezes 20%. Quanto é 20%? É a mesma coisa que multiplicar por 0,2 mais 1.130 vezes 0,3, que é 30%, né? Mais 1.180 vezes 0,5, que é 50%, e dividir tudo isso por quê? 100%, porque é a soma dos pesos. Então, 100%, que isso é igual a 1, né? Eu botei só para ficar visto aí que 100% é 100 dividido por 100, que isso é igual a 1. Mas vai ser igual a quê? 1.200 vezes 0,2, que dá 240, mais 1.130 vezes 0,3, que dá 339, mais 1.180 vezes 0,5, que dá 590, dividido por 1, porque 100 dividido por 100 é 1, então isso é 1. Então não precisa nem botar o denominador 1. Então isso vai ser igual, somando esses três números aí, 1.169 unidades. Então, a resposta é 1.169. Então, como vocês viram, existem três métodos que dá para cair em prova e se calcular, né? Que é o método do período, o método da média móvel e o método da média móvel ponderada. Os outros dois métodos são muito complexos, não tem como cair em prova para se calcular e só a título de saber o nome, porque realmente não dá para cair numa prova. São cálculos que envolvem cálculos estatísticos muito complexos, então não vai cair numa prova. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas, sugestões e até o próximo vídeo.